Alô, galera esmeraldina, aquele abraço a vocês. O Goiás estará em campo nesta segunda-feira contra o Corinthians pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo será na Arena Neoquímica em São Paulo. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Depois do jogo eu faço um outro vídeo com a minha análise, do que foi essa partida lá na capital paulista. O Goiás voltou à lanterna do Campeonato Brasileiro após os jogos deste final de semana. Isso porque o Botafogo ganhou do Coritiba lá no Couto Pereira. Com isso, o Botafogo chegou a 23 pontos, superou inclusive o próprio Coritiba também. Se o Goiás vencer, o Goiás ganha 2 posições, do Coritiba e do Botafogo. Se não vencer, o Goiás ficará na lanterna do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. Vamos conferir aqui, antes da gente falar especificamente do jogo, o retrospecto entre as duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br. 52 jogos, 20 vitórias do Corinthians, 3 vitórias do Goiás, 81 gols do Corinthians, 55 gols do Goiás, 19 empates. Até a década passada, as duas equipes tinham números equilibrados, Só que o Goiás não vence o Corinthians há 7 anos, então o Goiás viu o Corinthians se desgarrar aí neste retrospecto. Aliás, isso aconteceu no retrospecto do Goiás contra a maioria dos grandes clubes brasileiros ao longo desta última década. Para o jogo de hoje, os técnicos Glauber Ramos e Augusto César não contarão com Fábio Sanches e Ariel Cabral. O zagueiro e o volante estão suspensos com o 3º cartão amarelo. Heron, que retorna de suspensão, substitui Fábio Sanches. No meio campo, uma dúvida entre Ratinho e Gustavo Blanco. Tadeu, David Duarte, Thiago Mendonça, Heron. Breno, Ratinho ou Gustavo Blanco. Miguel Figueira, Shailon e Jefferson. Lá na frente, Rafael Moura e Fernandão. Ratinho e Gustavo Blanco são 2 jogadores que estão devendo muito ao Goiás, O Ratinho é um jogador que já se insistiu com ele muitas vezes, mas me parece que é um jogador que não vai dar conta de jogar pelo Goiás. E o Gustavo Blanco, jogador que veio do Atlético Mineiro, parado há mais de 2 anos e meio, até agora demonstrou toda a sua falta de ritmo nos jogos em que participou nesta competição. O Corinthians, do técnico Wagner Mancini, não tem o Cantígio, ele mantém uma dúvida ali entre o Luan e o Camacho, Ou joga com um jogador mais ofensivo, que seria o Luan, ou com um outro volante, que seria o Camacho. O Corinthians de uma defesa muito experiente, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos. Esse quarteto aí, Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos, não é mais aquele. Eu acho que o mais próximo de manter aquele futebol de quando o Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro é o Fagner. Desse quarteto, para mim, é o que tem melhor rendimento ainda hoje. O Cássio já é um goleiro que gera muitos questionamentos lá no Corinthians. O Gil é um zagueiro que joga muito mais com o nome. E o Fábio Santos, ele ganhou a titularidade porque o Corinthians não conseguiu arrumar um lateral esquerdo com boa qualidade nesse ano. Então, mesmo sendo apenas razoável, é um jogador que com a sua experiência ganhou a titularidade do Corinthians. Gabriel, volante que fez uma partida muito boa contra o São Paulo. Luan, até hoje não estreou pelo Corinthians. E o Camacho é um volante que também está aquém, Chegou ao Corinthians indicado pelo Thiago Nunes, mas não conseguiu ser aquele jogador lá do Atlético Paranaense. Casares, muito bom jogador, veio do Atlético Mineiro. O Otero é outro jogador também de muita qualidade. O Ramiro aberto pelo lado direito. Nunca gostei do Ramiro jogando nessa posição. Acho que o Corinthians perde um bom volante, que poderia jogar muito bem no lugar do Luan, do Camacho, e o Corinthians atuar com outro jogador ali pelo lado, porque acho que o Ramiro não é um bom extremo, e você ainda perde um volante de muita qualidade. E lá na frente o Jô, que não vive um grande momento, mas é um jogador que tem recursos técnicos e mais do que isso, a extrema confiança do treinador corintiano. O Corinthians, sem dúvida, é favorito para esse jogo. Imagino que o Wagner Mancini vai tentar tirar a saída de bola do Goiás, o que não é muito difícil, Basta você adiantar a marcação ali para a intermediária, o Goiás já rifa a bola, o Goiás está no seu DNA, rifar essa bola. E o Corinthians deve ter, sem dúvida, uma posse de bola maior que o Goiás, tentando pressionar o Goiás. A questão é que o Corinthians é um time ofensivamente também
limitado, né? Um time que cria poucas oportunidades por gol, só tem 25 gols no Campeonato Brasileiro, média de apenas um gol por jogo. Então é uma equipe que sofre muito para criar oportunidades. O Goiás, nesse sistema seu defensivo, né, o Goiás joga basicamente o jogo inteiro na defesa, tentando achar uma bola ou outra, tem boas chances de ter sucesso em marcar esse questionável ataque corintiano. A questão é o Goiás jogar. Né? Porque o Goiás, se o Corinthians tem dificuldades para jogar com a bola, o Goiás tem muito mais. Né? É um time que joga praticamente todas as partidas por uma bola, seja em casa, seja fora, seja contra as equipes da ponta de cima ou da ponta de baixo da tabela. O Goiás tenta jogar por uma bola, um escanteio, um lateral ali mais próximo da linha ofensiva. O Goiás não tem uma boa transição, né? Apesar de ser uma equipe reativa, mas ela não tem um contra-ataque, não tem jogadores de velocidade para puxar um contra-ataque. Você vai puxar contra-ataque com o Rafael Moura e o Fernandão na velocidade. Os laterais não têm velocidade, né? Então, o Goiás é um time que joga basicamente para se defender e tenta chegar ao gol em uma bola parada. Se sair na frente, até tem boas condições de vencer o Corinthians, porque o Goiás defensivamente tem se comportado razoavelmente bem, e o Corinthians é um time que tem muitas dificuldades ofensivas. Agora, se sair atrás, aí dificilmente vai conseguir pontuar lá na Arena Neoquímica. Eu vou trabalhar nesse jogo pela Rádio Bandeirantes, e depois do jogo eu faço um outro vídeo com as minhas impressões do que foi esse Corinthians e Goiás. Agora o Goiás tem aquela questão, né, dos jogos. O Goiás tem 13 jogos. Grosseiramente, vamos dizer que o Goiás precisa vencer 8 para chegar a 44 pontos e se livrar do rebaixamento. O jogo com o eixo do Corinthians é um dos 8 que o Goiás precisa vencer. Né? Se o Goiás tivesse que ticar ali, abrir mão de 5 jogos, esse jogo contra o Corinthians não seria um deles. O Goiás abriria mão contra o Internacional no Beira-Rio, abriria mão contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, né, contra o Santos lá na Vila Belmiro, talvez contra o Fluminense no Maracanã. Né? Então, são jogos muito mais pesados. Se o Goiás quer escapar do rebaixamento, que é um fato muito difícil, precisa vencer 8 jogos. E um desses jogos precisa ser esse contra o Corinthians, né, que é uma equipe que o tempo todo esteve no meio da tabela. É um time melhor do que aqueles ali da zona do rebaixamento e que ficam próximos à zona do rebaixamento, mas é nitidamente também um time abaixo daqueles que lutam por vaga na Libertadores. Então, se o Goiás quer fugir dessa questão de times medianos como o Corinthians, você precisa conquistar a vitória. Mas precisar é uma coisa, outra coisa é dar conta. E o Corinthians, sem dúvida, é favorito para o jogo de hoje. Beleza, gente? Um grande abraço a vocês. Depois eu volto com outro vídeo. Até mais.